no seu capítulo 5, versículo 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Convido você a ficar em pé. O título da mensagem dessa manhã: Quem sou eu em Jesus? Ontem tivemos a presença do pastor Sete pregando Quem sou eu no mundo. Foi uma grande bênção. Quem esteve aqui pôde ouvir da palavra de Deus. E o tema da nossa conferência é Quem sou eu? E hoje, Quem sou eu em Jesus? À noite, pastor Ebenezer pregará Quem sou eu afinal? A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a palavra de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que este tempo de meditação na sua palavra se constitua uma grande bênção. Se há alguém aqui que ainda não tem certeza de sua salvação, que possa ter, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito provoque edificação, transformação, que cumpra o propósito estabelecido pelo Senhor a cada um aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Débora e eu gostamos muito de brincar, de fazer bolo. Pegamos as forminhas de Laís, de fazer bolo pequeno, e começamos a construir. E é muito bonitinho, porque ela fica observando, e ela vai construindo ali junto comigo. Às vezes ela quer pegar a minha parte também, faz parte. Só que quando tudo está pronto, ela olha para mim, dá uma risadinha, e vem com a mão e destrói tudo aquilo que a gente construiu. Olha para mim e fala: papai, vamos de novo? Irmãos, na criação, Deus, a partir do barro, construiu um ser. Lhe soprou nas narinas, e o fôlego de vida foi dado a este ser que foi criado por Deus. Passado algum tempo, o Senhor Deus fez com que o homem caísse em profundo sono, tirou dele uma das costelas, e a partir dessa costela criou a mulher. Dois seres perfeitos, a imagem e semelhança de Deus. Mas da mesma maneira que a mão da minha filha destrói tudo aquilo que a gente constrói, o ser humano com o pecado destruiu toda a essência divina que Deus colocou no ser humano. E com isso veio o pecado. E com o pecado veio a velha natureza, a natureza caída, a natureza tendenciada ao erro, ao pecado. E todos nós somos capazes de fazer todo tipo de coisa ruim. Por quê? Porque o pecado está impregnado em nós. Quem sou eu? Eu sou este. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 10, a palavra de Deus nos dá um resumo ali daquilo que somos. Perdidos, sepulcros caiados, túmulos abertos, inúteis, depravados e por aí vai. Mas, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus novamente entra em ação para construir algo novo. E Ele nos dá a nova natureza. Não mais uma natureza tendenciada ao erro, ao pecado e às coisas horríveis, mas agora uma natureza que a palavra de Deus chama de divina. É só ler 1 Pedro 1, 3 em diante e 2 Pedro 1, 3 em diante também. E essa natureza divina, na qual nós somos participantes, pela graça de Deus, nos faz em Cristo sermos novas
criaturas. Se antes éramos controlados pelo pecado, se antes éramos controlados por uma natureza que provocava as piores coisas possíveis, agora em Cristo nós devemos ser seres espirituais ligados a Ele, novas criaturas. E, irmãos, não é difícil sabermos sobre a nossa antiga natureza, porque todos nós pecamos. Mas quem sou eu em Cristo? Eu sou nova criatura. Em Cristo, as coisas mudaram. Em Cristo, eu consigo amar. Em Cristo, eu consigo controlar as minhas emoções. Em Cristo, eu consigo resistir às tentações. Em Cristo, eu não permito que a tristeza domine o meu coração, porque Salmos vai dizer que na presença de Deus há multidão de alegria. Em Cristo, não há nada que não possamos suportar. Em Cristo, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O fato de sermos novas criaturas interfere diretamente como lidamos com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. Vamos começar pelo passado. Como nova criatura, devo lidar com o meu passado. A palavra de Deus aqui é clara. As coisas velhas já passaram. As coisas que fizemos, irmãos, enquanto perdidos, passaram e devem ficar lá. É claro que existem coisas onde as consequências permanecem até hoje, porque a salvação não é garantia do fim das consequências. Existem consequências de coisas que fizemos enquanto perdidos que vão se perdurar o resto de nossa vida. Mas o nosso sentimento a essas coisas deve ser qual? De agradecimento a Deus, porque aquelas coisas já passaram. Nós devemos lidar com as coisas velhas como sendo velhas. Sabe por quê? Imaginem aqui, ontem nós tivemos uma ilustração muito interessante do pastor Sete, quando ele, por debaixo do paletó, tinha escrito ali pecados, foi muito interessante. Mas eu quero que os irmãos pensem nesse momento no seguinte: se eu estou perfumado, se este paletó é novo, se essa camisa é nova, se este sapato é novo, se a meia que eu estou usando é nova, e tudo está perfumado, menos a gravata, que está mal cheirosa, o mau cheiro supera o bom cheiro. É impressionante. Parece que não há perfume nas outras coisas. E quando nós vivemos uma vida em pecado, nós estamos trazendo as coisas velhas para hoje. Nós estamos trazendo as coisas velhas para nós. É por isso que nós não devemos andar em pecado, porque nós temos o bom perfume da nova natureza. A palavra de Deus chama este bom perfume de o bom perfume de Cristo. Em relação às coisas velhas, nós devemos deixá-las lá. Nós não devemos trazer as culpas do passado para o nosso presente. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo diz que aquele que está nele é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Mas, pastor, eu fui condenado. Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: que é Ele quem justifica pela fé e por isso nós temos paz com Deus. Em Romanos 8:34 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Cristo quem justifica. Ou seja, tudo se fez novo. Então, em relação ao passado, eu devo lidar com ele deixando ele lá e não trazendo as coisas do passado para o presente.
Porque, como disse, como a palavra de Deus diz, tudo se fez novo. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu lido com os meus erros do passado? Como é que eu lido com as culpas do passado? Como é que eu lido com essas coisas que martelam o meu coração dia após dia? Segundo, lidando com o presente. Porque, como novas criaturas que somos, nós devemos desfrutar do agir de Deus em nossa vida hoje, agora, neste momento. Vou contar um bastidor para os irmãos. Nós alugamos esses estacionamentos para o dia 2. Estava tudo certo. 2 estacionamentos que tem aqui na Irvante, estava tudo certo. De repente, ele me manda um áudio na quinta-feira dizendo assim, olha, o gerente do estacionamento, não vai dar mais. Nós estávamos aqui em reunião, eu ouvi o áudio ao lado do pastor Fernando. Pastor Fernando e eu olhamos um para o outro, e agora? E agora que Deus já deu um jeito, a gente só precisa achar o jeito de Deus. O jeito que Deus deu. Foi isso que respondemos um para o outro. E na sexta-feira saímos a procurar o jeito de Deus. E Deus já tinha um estacionamento que não era mais para 60 vagas, e sim para 300 vagas. Não era mais um estacionamento com chão, era estacionamento com asfalto. O jeito de Deus, o agir de Deus, e nós experimentamos essas coisas o tempo todo quando estamos vivendo hoje na presença de Deus. Por isso, irmãos, que nós devemos deixar as coisas do passado e viver o hoje. Por isso nós devemos nos comprometer com uma vida espiritual saudável. Deus quer falar com você, Deus quer agir em você, Deus quer fazer grandes coisas em você, por você e através de você. Deus quer. Para isso nós devemos viver o hoje. E qual é a nossa posição hoje? Posição de filho. Qual é a nossa posição hoje? Posição de regenerado. Qual é a nossa posição hoje? Posição de justificado. Qual é a posição hoje? Posição de nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo por uma ação direta de Jesus Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo eu encontro alívio para a minha alma. Em Cristo, depois de todo o cuidado que Ele me proporciona na restauração de pecados, eu consigo desfrutar. Em Cristo eu tenho o cuidado nos momentos difíceis. Em Cristo eu tenho o cuidado nos momentos que aparentemente são sem saída. No novo de Cristo eu consigo fazer grandes coisas para a sua glória. Você consegue fazer grandes coisas para a sua glória. Em Cristo conseguimos falar de seu amor. Em Cristo conseguimos vencer o frio e estarmos aqui aprendendo da palavra de Deus. E aqui está o novo de Deus, pois nada nos separa do seu amor. Pode vir morte, pode vir a dificuldade que for, pode vir o demônio que for, a luta que for. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8 que nada nos separa do amor de Cristo. E por quê, pastor? Porque nós somos novas criaturas e em Cristo desfrutamos de todas essas bênçãos. Não existe nada melhor do que viver o hoje com o Senhor, de ver a ação do Senhor. Quem sou eu em Cristo? Eu sou nova criatura. Quem sou eu em Cristo? Eu sou aquele que é capaz de lidar com o passado pelo poder de Cristo. Quem sou eu em Cristo? Eu sou nova criatura e consigo lidar com o meu hoje. Eu tenho capacidade de orar, de clamar a Deus. Eu tenho capacidade de me arrepender e de seguir em frente. Eu tenho essa capacidade vinda de Deus porque eu sou nova criatura. Nessa maratona da fé vamos cair. Nessa maratona da fé, muitas vezes vamos parar por um momento, mas o Senhor nos fortalece para que nós, a partir de um coração arrependido, possamos seguir em frente. Todos nós, ou a grande maioria, conhece a história daquele corredor Derek Redman, que nas Olimpíadas, na semifinal, quando
se dá a largada, ele começa a correr o grande favorito da prova, e de repente o tendão de Aquiles se rompe, e ele vai para o chão. E é interessante que as pessoas chegam até ele, e ele ali no chão chorando, e de repente ele se levanta e começa a ir em direção à linha de chegada. Pulando, saltitando. De repente o seu pai chega, e o seu pai o abraça. E o seu pai diz, vamos até lá juntos. E as pessoas querendo impedir, e o pai dizendo, deixe ele em paz, deixe ele em paz. Porque não é uma questão de chegar não é uma questão de chegar em primeiro, é uma questão de chegar. Porque é verdade que nos esportes, só o primeiro ganha, mas nós estamos em uma maratona e todos aqueles que chegarem alcançarão o prêmio daquele que é todo poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos cair, mas vamos levantar e vamos seguir em frente. Por isso que nós devemos orar para a nossa alma respirar. Por isso que nós devemos ler a palavra para a nossa alma se fortalecer. Por isso que nós devemos andar uns aos outros para que nós possamos vencer. Nenhum erro ou pecado é maior do que a graça de Deus. Romanos 5:20, porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Em João capítulo 14, versículo 20, Jesus disse que Ele estaria em nós e nós nele. O hoje, o presente. Quem sou eu? Nova criatura. E por fim, como é que lidamos com o nosso futuro? Com esperança. Esperança. Esperança de um dia termos todo este tabernáculo aqui desfeito para um tabernáculo novo, glorioso e semelhante ao de Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, segundo aos Coríntios, ainda capítulo 5, a palavra de Deus diz assim a partir do versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é dos céus. Versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. O Espírito é a garantia da nova natureza que temos. Quem sou eu em Cristo? Eu sou nova criatura, para a honra, glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe ricamente. Glória a Deus, amém? Não é o que as pessoas dizem a respeito de você, é o que Deus diz. Não é o que as pessoas dizem, julgam, rotulam, mas o que vale mesmo é o que Deus diz que nós somos. E nós somos novas criaturas, nós estamos em Cristo, e essa posição, ela realiza em nós o querer e o efetuar do Senhor. Você foi abençoado pela palavra? Então ore agora, fale com Deus. Porque às vezes nós não estamos provando disso na vida da gente. Há uma desconexão, há uma incompatibilidade enorme entre o que a Bíblia diz que somos e a maneira como estamos vivendo. Os nossos valores, nossas atitudes, nossas palavras. Mas Deus diz quem somos, Deus diz como devemos viver, Deus nos ajuda na caminhada. Então essa manhã é uma manhã para nós refletirmos, porque aquilo que Deus diz que somos, a vida que Deus diz nos dá, isso é realidade, isso é plausível, isso é tangível, é possível viver
em Cristo essas realidades. Mas há crentes que vivem como se Cristo não fosse real na vida deles. Será que você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo Jesus, tendo ouvido a palavra do Eterno, renovou sua fé, sua esperança, seu amor no Senhor? E você diz: pastor, eu quero ser lembrado em oração, estou tomando decisões firmes, contundentes, em relação à palavra que eu ouvi nesta manhã. Ore por mim. Alguém assim, faça um sinal, amém, 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 glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor, amém, graças a Deus. Há mais alguém? Deus abençoe, amém, louvado seja Deus, amém. Não, essa vida de marasmo, essa vida de frieza, essa vida sem vibração com as coisas de Deus, essa vida sem uma palavra viva, ativa, essa vida sem essa experiência de viver no terreno do impossível, do irrealizável, mas que vê Deus realizar e ver Deus tornar possível. É isso que nós temos que viver. Há mais alguém assim? Eu preciso ser lembrado de oração, amém, glória a Deus por isso. Será que temos alguém aqui que não conhece esse Deus que transforma vidas, não conhece esse Cristo em quem você pode se tornar hoje uma nova criatura? Você quer entregar sua vida a Cristo hoje? Eu quero esse Cristo Salvador, transformador, atuando na minha vida. Ore por mim. Alguém assim, faça um sinal. Eu não sou crente, mas hoje eu estou entregando minha vida a Jesus. Há alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Eu entendi que eu preciso de Cristo. Eis aqui minha mão, ore por mim. Alguém assim? Faça um sinal em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Há alguém pela internet? Se você está ouvindo neste momento ou em algum outro momento esta transmissão e você foi tocado por Deus, deixe-nos saber, escreva aí no chat: eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador, ou mande-nos uma mensagem acessando o QR Code que aparece na sua tela. Nós vamos orar por você. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Ó Pai, abençoa-nos, Senhor, neste tempo, neste momento, que ao cantarmos um hino, meu Deus, que declara que a nossa fé e o nosso amor estão firmados em Cristo, nosso Senhor, nosso amado Salvador. Vidas cheguem à frente, meu Deus, se dedicando ao Senhor, buscando, almejando, desejando mais de Cristo em suas vidas. E aqueles que nos acompanham pela internet, meu Deus, da mesma forma. E se alguém, meu Pai, não conhece esse Cristo, que possa crer nele neste momento, entregando sua vida e provando dessa regeneração, desse novo nascimento, desta nova vida que só Jesus e ninguém mais pode dar. Oramos que seja assim, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém e amém.